Voltamos com o Plenário TCM e vamos conversar com o escritor Almeida Júnior. Vamos bater um papo, vamos falar de assuntos leves agora. Vamos falar mais de ou menos, né? Vamos falar de literatura, a gente tá recebendo. Não é todo dia que você recebe aqui no estúdio um finalista do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário do Brasil. Então, com muita honra, a gente recebe aqui Almeida Júnior, que gentilmente atendeu o nosso convite. Almeida, a primeira pergunta que eu te faço, como foi a sensação de concorrer ao mais célebre prêmio literário do Brasil? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Carol. Para mim foi uma alegria muito grande, porque Última Hora foi o meu primeiro livro, né? Eu não costumo criar grandes expectativas assim no que eu faço, justamente para não me frustrar. Então, a editora fez a inscrição no prêmio, né, Jabuti, mas eu não alimentei nenhuma expectativa. E aí esse ano eu fiz um circuito muito grande pelo Brasil inteiro, de divulgação do livro através do SESC, do Prêmio SESC Literatura, inclusive uma divulgação internacional. E nesse momento nós estávamos em Portugal, né? E aí eu recebi a notícia ali no meio do evento, foi uma coisa assim, quase não conseguia terminar a minha fala lá na universidade. Nós estávamos na Universidade de Évora, lá em Portugal. Mas foi assim, um momento bem importante para mim, assim, para minha carreira, né? Eu que estou iniciando agora nessa área, minha área de formação é totalmente diferente, né? Eu sou da área do Direito, formado aqui em Mossoró, aqui na UERN. E foi a minha primeira experiência na área da literatura e já tive esse reconhecimento, né? Almeida, teve também o Prêmio SESC, não é isso, de literatura? Então fala um pouquinho do prêmio e também sobre essa obra que tem gerado tantos retornos positivos. O livro foi ganhador do Prêmio SESC Literatura em 2017. A principal premiação do prêmio é a publicação do livro por uma grande editora, que é o Grupo Editorial Record, e também a divulgação que o SESC faz, né? Então, não há uma premiação em dinheiro, mas é uma premiação que hoje é muito reconhecida, né? Porque a principal dificuldade do escritor, principalmente do escritor estreante, é ser inserido nesse meio literário, né? Nesse circuito cultural. Então, eu participei dos grandes eventos do Brasil, Bienal do Livro São Paulo, Flip, Flipelô na Bahia, enfim. Foram as 5 regiões do Brasil, foram mais de 30 eventos. Então, assim, foi uma grande oportunidade de começar a tirar o escritor do nada e já colocar no... E ter a oportunidade de conviver com pessoas que, para mim, eram ídolos, né? Por exemplo, Antônio Torres, que, para mim, é um dos maiores escritores vivos, que traz um pouco... resgata... Quem melhor retrata hoje, para mim, essa questão do Nordeste, né? Do regionalismo, para mim é ele. Eu tive a oportunidade de dividir mesa com ele, conversar com ele, e aí eu descobri que são pessoas muito generosas em geral, esses escritores, né? Porque eles já passaram por muitos anos de estrada, passaram pelas mesmas dificuldades, enfim. O livro Última Hora é um livro político, né? Vocês estavam falando aqui de política, então se não foge muito, é um livro que tem esse pano de fundo político, mas também é um livro muito humano, porque ele trata muito das relações, principalmente entre pai e filho, né? E de um sujeito que tem que conviver num período muito turbulento do Brasil dos anos 50, que foi o período Vargas, né? Um período fascinante, diga-se de passagem. Um período de muita turbulência política, de muitas tentativas de golpe, tentativa de impeachment, enfim, atentados. Então, assim, quando eu vejo o noticiário hoje, parece que eu estou revivendo ali os anos 50.
Eu ia fazer essa relação, justamente. Como é para você? Você estudou muito, criou personagens, entrou no psicológico através de pesquisa de todos esses personagens e hoje vê tanta identificação com tantas questões que eram reais naquele tempo, que para a gente eram distantes e hoje se tornam também reais. O engraçado é que as pessoas estão começando já se identificam comigo, assim, com o meu livro, né? Quando teve o atentado do então candidato Jair Bolsonaro, né? Várias pessoas vieram para mim, olha o atentado do Carlos Lacerda, o atentado da Rua Toneleiro, né? Então, porque o Carlos Lacerda, na época, era o grande opositor político, Getúlio Vargas, sofreu um atentado que causou uma grande comoção, enfim. E o que eu estava ontem, até pensando sobre esse momento de hoje, comparando com essa época. E havia isso muito, essa questão, porque havia um partido de centro, que era o PSD, e o PTB. E se a gente pegar na proporção, é como se o PTB fosse o PT hoje, o PSD fosse o PSDB e a UDN fosse o bolsonarismo. E a UDN, para chegar ao poder, ele precisou de um partido pequeno para levar lá na frente a Jânio Quadros. E o histrionismo de Bolsonaro lembra muito Jânio Quadros, guardado as devidas proporções, sim, até porque intelectualmente não dá nem para comparar os dois. Eu acho que a grande diferença do PSL de hoje para o UDN, porque o UDN, por mais que você discorde da pauta deles, da pauta liberal, eles eram grandes intelectuais, né? Afonso Arinos, Aliomar Baleiro, Carlos Lacerda também tinha formação cultural. O Carlos Lacerda escrevia teatro, depois que ele ajudou no golpe de 64, mas depois ele foi perseguido e abriu a editora que existe até hoje, a Nova Fronteira. Então o Carlos Lacerda era um intelectual, né? Eu vejo um preparo que não tem nem comparação com essa turma que está aí. Tá vendo aí Alexandre Frota e Joyce House, né? Bem diferente. Mas Carol, fica à vontade. Mas já tem em mente o próximo livro? Já está trabalhando essa ideia? Eu tenho um livro que já está pronto, que eu escrevi inclusive antes da última hora, e que ele não ganhou o prêmio Sesc, mas ele ficou entre os finalistas do ano 2016. Eu estou retrabalhando esse livro e vou publicar em junho, próximo à data do aniversário de nascimento de Machado de Assis, porque o livro na verdade, é uma grande homenagem a Machado de Assis, né? Eu peguei eu misturo também ficção com realidade, eu peguei uma brecha na biografia da relação de Machado de Assis com a esposa dele e criei um personagem que envolve ali um triângulo amoroso, enfim. Interessante. A esposa de Machado de Assis, por sinal, ela era portuguesa. Era portuguesa. Almeida, você é advogado, é da área do direito, mas a gente vê uma identificação com literatura, história, política, como foi que surgiu isso? E jornalismo, Até porque Machado de Assis, ele ganhava vida como funcionário público e jornalista. Eu acho assim que antigamente, né, meus tempos mais jovens de Mossoró, não estou tão velho assim, mas também já tenho alguns anos de estrada. Os intelectuais da cidade, até daqui da TCM, eram os médicos, né, o Dr. Milton, os advogados, Paulo Linhares, né? Eu acho que se perdeu um pouco isso, professores. Eu acho que essa questão cultural se tornou muito utilitarista, né? As pessoas hoje, quando lê, para ler alguma coisa para ter sucesso financeiro. Tanto é que os livros hoje que são de autoajudas, né? Os que vendem o poder os campeões. Como conseguir alguma coisa em pouco tempo. Namorar. Era das redes sociais. Eu acho que essa questão do capital cultural perdeu muito, né, nos últimos anos. Nós vimos assim, a classe média não valoriza a questão da cultura, via de regra não valoriza, né? Nós vemos os livros entrar muito pouco na casa das pessoas, geralmente eles entram como uma obrigação na fase escolar, enfim, depois se perde, né? E para mim, eu sempre gostei muito de literatura, né? E eu sempre tive uma ligação com regionalismo, com Graciliano Ramos, José Lins do Rego, essa turma toda. Eu sempre quis escrever, sabe? Eu sempre quis escrever, e eu entrei pela área do direito meio que
um pouco com essa visão romântica, né, da advocacia, que era uma questão do direito, como uma questão de apuro intelectual. Mas, assim, eu desanimei um pouco, né? Eu acho que as formações hoje na área de medicina, na área do direito, na área da engenharia, são muito técnicas, muito utilitaristas, né? Nessas áreas, nós não vemos uma visão ampla, né, da cultura, da história, literatura. E eu percebo muito assim que as pessoas vão colocar o filho aí. Tem que escolher uma profissão que vai ganhar dinheiro. E quando eu vejo uma conversa dessa, se eu tiver algum grau de intimidade, eu digo logo, não, você tem que fazer uma profissão que você se sinta realizado, que só não adianta. Se você for para uma profissão só para ganhar dinheiro, você vai ser um mau profissional e não vai ganhar dinheiro, vai se frustrar. É uma busca de um retorno muito rápido, né? A moda agora são as escolas bilíngues, né? Bilíngues. Um amigo meu, um dia desses, chegou dizendo me contando todo satisfeito, que a filha dele estudava na escola onde não se falava português. Eu disse, isso é importante? Ele disse, porque lá minha filha estuda cultura canadense. Eu disse, e a cultura brasileira não vai estudar não? Ela não vai morar onde, né? Mas, enfim, então, assim, essa é uma cultura acho que, sobretudo, colonizada, de querer ser... Isso está muito arraigado. Por exemplo, Olavo Bilac, ele se orgulhava de pensar em francês. Está muito arraigado na nossa cultura. E eu acho que é isso. Acho que falta uma formação mais ampla, né? E até o conceito de universidade hoje, né? Universidade que hoje é tão atacada, e sobretudo a universidade pública, né? Que na UERN eu tive uma experiência excepcional para a minha formação, que era uma formação muito ampla. Eu participava de projetos de iniciações científicas que participavam gente da biologia, da história, da sociologia, pedagogia. Então, hoje em dia você vai para esses cursos, o pessoal vai aprender como é que passa na OAB, como é que passa no concurso. Né? Na UERN tem essa qualidade mesmo, porque quando você vai chegando na reta final, você tem que pagar uma disciplina eletiva. Então você tem que pagar uma disciplina em outro curso. Eu que já estava caminhando para o jornalismo político, eu paguei direito eleitoral. Fui cursar direito eleitoral lá na ANAFAD. Tem nada a ver com jornalismo. Inclusive apanhei, mas é desse jeito mesmo. Tem uma formação muito ampla, né? Plenário TCM fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima semana.